Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O elevado número de partidos políticos é apontado como um dos grandes problemas do sistema eleitoral brasileiro. Ao todo, são 35 registrados na Justiça Eleitoral, o que para muitos especialistas é um obstáculo ao fortalecimento da democracia. Nesse cenário, a reforma política é uma alternativa para mudar essa realidade. E para discutir esse assunto, está conosco o procurador do estado de Pernambuco, Valber Agra. Mestre e doutor em Direito, ele é professor da Universidade Federal Pernambucana. Bom, professor Valber, seja bem-vindo e obrigada pela presença em nosso programa. Muito agradecido, Letícia, pelo convite. Antes de tratarmos da reforma política, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a origem do sistema eleitoral brasileiro. A origem do sistema eleitoral brasileiro é interessante, que ele remonta da colônia. Nós somos um dos países que mais eleições nós tivemos. Então, a praxis eleitoral de termos eleição não é nada novel no nosso sistema. A grande novidade seria essas eleições estarem ocorrendo sob uma legislação eleitoral que quer garantir igualdade e paridade de oportunidades a todos os atores políticos que, porventura, venham a participar das eleições. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, durante a audiência pública na sessão especial sobre reforma política da Câmara dos Deputados, afirmou que a fragmentação política é um dos grandes problemas no sistema eleitoral. O senhor concorda? Nós vamos ter que divisar a reforma política em duas espécies, que é a reforma eleitoral e a reforma partidária. Dentro da reforma partidária, que é a espécie de reforma política, nós vamos ter que ver que o Brasil hoje é um país onde há uma pluralidade de partidos muito fortes. A Constituição fala de pluralismo político e não de pluralismo partidário. Qual é a diferença? Pluralismo político é você poder ter a chance de comungar os vários credos políticos, ser liberal, social-liberal, socialista, anarquista. Mas um pluralismo político exacerbado, um pluripartidarismo sem conceitos mínimos, faz com que o Brasil tenha um excesso de partidos e esses partidos, grande parte deles, na verdade, sejam partidos de aluguel. Isso é uma grande nódoa do nosso sistema representativo. Com as eleições, então, de 2014, o número de partidos que conquistaram uma vaga na Câmara chegou a 28, 6 a mais do que em 2010. Quais são os reflexos disso para a democracia brasileira? Uma fragmentação partidária inaudita e o executivo ter que submeter-se, na verdade, a um grande balcão de negócios. Veja que nos últimos anos se criou o orçamento impositivo. Cada deputado, impositivamente, ou seja, de forma obrigatória, tem determinado valor para gastar com suas bases. Então eu volto àquela política que a Revolução de 30 extinguiu da Primeira República, onde os deputados têm uma determinada soma para gastar nas suas bases, na maioria das vezes, infelizmente, de forma clientelista. Isso faz com que deixe-se de se debater grandes temas e passe a se acentuar temas episódicos que interessam a determinadas categorias. Nessa linha, a gente pode dizer que essa quantidade de partidos acaba gerando aquele problema da falta de governabilidade? Essa pluralidade de políticos acentua a falta de governabilidade, que você tem que governar com 35 partidos. Veja, a presidenta Dilma tinha 32 ministérios. Michel Temer, que está assumindo, 22. São muitos ministérios e a questão desses ministérios não é uma questão orgânica, de melhor atender a administração, é compor os partidos. E aí, ligando-se isso à possibilidade múltipla no Brasil, exacerbada, de se entrar no serviço público sem concurso, faz com que a máquina seja inchada, mal gerenciada e, infelizmente, ineficaz. Bom, ainda sobre essa questão, eu gostaria de trazer um dado que chama a atenção. Das 20 democracias mais estáveis no mundo, 19 são parlamentaristas e uma apenas é presidencialista, que é dos Estados Unidos. E nenhuma delas chega a ter 10 partidos de representação. Queria que o senhor comentasse um pouquinho essa informação. É uma pergunta, com todo respeito, um pouco capciosa, porque são 20 países que são países ricos. Países ricos têm uma solidez nos costumes, nos contratos, nas relações sociais muito grandes. Você não acha países parlamentaristas que tenham dado certo, que sejam países pobres. Então a questão não é o regime de governo, é a estabilidade econômica. Se você tem uma alta fragmentação social, vida a Itália pós-guerra, o parlamentarismo lá teve crises seríssimas. Você tinha
3 governos a cada ano, mesmo a Itália sendo um país desenvolvido. Então, a lógica não vem a ser presidencialismo ou parlamentarismo. A lógica vem a ser uma diminuição de partidos políticos, que eles representam setores da sociedade, seja em presidencialismo, seja em parlamentarismo, mas obrigatoriamente em sistemas parlamentaristas, mas principalmente o que faz um regime ser democrático não é a questão da superestrutura, é a questão da infraestrutura, que é a questão econômica. Em países onde haja uma solidez, uma estabilidade social econômica, você não precisa de grandes mudanças. Então, o parlamentarismo é um sistema que é um sistema extremamente específico para essas situações. Mas em uma sociedade desigual, com problemas estruturais, sociais e econômicos, um regime parlamentarista não vai dar vazão a essas mudanças. Se não vai dar vazão a essas mudanças, há crises. E isso pode ser melhor catalisado pelo presidencialismo. Por outro lado, o presidencialismo temos problemas seríssimos de autoritarismos e personalismos. Ou seja, volta a enfocar, a questão não é o sistema político, a questão é a questão econômica. Até porque aqui no Brasil, realmente, o presidencialismo não é exatamente exercido, né? O que acontece, ou melhor, ocorre o que chamam de o presidencialismo de coalizão. Mas eu gostaria de chamar a atenção. Guilherme O'Donnell, um teórico argentino, falava que no Brasil nós tínhamos, até bem pouco tempo atrás, um presidencialismo superdimensionado, onde o presidencialismo tinha poderes quase exorbitantes, mandava no judiciário, mandava no legislativo. De pouco tempo para trás, final do governo Lula, segundo mandato do governo Lula e principalmente Dilma, nós tivemos um assomo de estatura que nós não tínhamos antes do legislativo e do judiciário, fazendo com que esse vácuo de poder fosse ocupado até mesmo por entes que não faziam parte da tradição brasileira, como, por exemplo, o Ministério Público, como, por exemplo, a Polícia Federal. O que é nada ruim, pode ser visto até de forma alvissareira. O que é ruim é esse vácuo de poder e onde não há limites específicos na atuação de cada um desses poderes. Isso daí é muito pernicioso. Por outro lado, eu não acredito naquela tripartição de poder à la Montesquieu, Políbio ou Locke. Isso está ultrapassado. Agora, não pode os poderes, um poder estovar o outro e atuar fora de limites nunca antes imagináveis. E que o senhor dissesse quais são as causas, então, desse elevado índice de fragmentação na política do país? Primeiro, uma questão histórica. Nós não temos uma sedimentação de partidos que tem toda uma trajetória em nossa estrutura. A ditadura militar de 64, ela estovou isso. Segundo, a falta de ideologia. Hoje nós vivemos uma crise ontológica de ideologias, o que vai agravar ainda mais o problema. E terceiro, a leniência da legislação. Hoje eu poderia dizer, de forma até caricata, que abrir um partido político é um bom negócio. Minto, um excelente negócio. Você poderia explicar um pouquinho mais o que é essa leniência? A legislação permite, de forma muito fácil, a criação de um partido político. Basta que você colha assinaturas, determinado percentual de assinaturas que refletem a última eleição para deputado federal, e colhendo essas assinaturas, que antes era de qualquer pessoa que poderia ter se filiado a um partido político que dá 10 anuências de outros partidos, hoje não. Aquelas pessoas que são filiadas a partidos políticos não podem assinar novamente para criar outros partidos, e se criavam partidos políticos. Então houve uma proliferação enorme de partidos, onde os partidos são essenciais para a democracia, desde que eles representem determinados setores da sociedade. Veja, você não tem como no Brasil existir 8 partidos de esquerda, 10 partidos de direita, isso não tem como. Os partidos começam a ser o quê? Agrupamentos de interesse de pequenos núcleos, alguns núcleos até núcleos familiares. Bom, nas eleições gerais de 2010, os gastos alcançaram a faixa de 3 bilhões de reais. A produção de peças publicitárias para a TV é responsável por uma grande fatia desses gastos. Diante disso, como o senhor avalia a possibilidade de eliminação total das campanhas de televisão? Olha, as campanhas de televisão, elas ocupam, obviamente, um papel na democracia, que é a difusão de conhecimento. Mesmo que você não tenha um horário gratuito eleitoral, você tem todo um período anterior à eleição onde a divulgação de ideologias ela vai ser cristalina, seja por meio de televisão, seja por jornal. Hoje, com a internet ou com a mídia social, você tem forma de chegar
ao público de forma rápida, direta, eficiente e muito barata, quebrando até monopólios de veículos de comunicação. Eu não vejo a possibilidade de você cercear isso. Eu acho que, como professor universitário e como alguém que apoia o incremento da democracia, nós no Brasil deveríamos ter uma questão muito séria, que era uma democratização dos meios de comunicação. O que não significa cerceamento de meio de comunicação, mas significa como eu democratizar isso. Imagina, o Brasil é um país que não tem direito de resposta. Nós não temos a regulamentação hoje de direito de resposta. Então nós vamos ver em campanhas eleitorais desproporcionalidades enormes com o uso da mídia, da grande mídia, e sem que aquelas partes que foram prejudicadas possam se opor, ou quando elas se opõem, elas não têm um resultado que seja um resultado eficiente, um resultado desejado. Poderia se propor, por exemplo, apenas debates entre os candidatos? Não acredito. Para você baratear a campanha, a mídia social vai fazer isso. A mídia social, pela primeira vez, quebra esse monopólio. Os debates são interessantes, mas os programas agora, veja, que na campanha agora de 2016, você tem 2 blocos de 10 minutos e 70 minutos de inserção. A inserção é extremamente interessante, porque pega aqueles que têm interesse ou não, porque os blocozinhos são 30 a 60 segundos. Então a informação é rápida, direta e bastante assimilável pelas pessoas, quer elas percebam disto ou não. Bom, quanto aí ao financiamento das campanhas, alguns especialistas afirmam que teria que ser um misto, ou seja, parte pública e outra privada. Outros defendem só o financiamento público. Como você vê essa questão? Nós temos hoje, e tínhamos antes da decisão do STF, um sistema misto, porque nós temos um fundo partidário, que hoje alcança cerca de 800 milhões, mas que não dá para arcar com o custo de campanha, nem mesmo com a manutenção nos mais de 5 mil municípios da Federação Brasileira. E nós temos o financiamento que hoje, privado, que hoje pode ser dado apenas através das pessoas físicas, 10% do que ela oferiu no ano anterior. Antes da decisão do Supremo, poderia haver também doação de entes privados, que são pessoas jurídicas. Esses entes das pessoas jurídicas, elas não doam porque querem, elas doam porque têm interesse. Então havia uma desproporcionalidade muito grande, porque aquelas pessoas, aqueles candidatos que representavam o establishment, tinham campanhas vultosas, e aquelas pessoas que não representavam o establishment ou o núcleo de poder não tinham. Agora é uma tentativa de dar uma maior igualdade. O grande problema foi o quê? Você diminui o tempo de campanha e você engessa os gastos. O gasto hoje tem que ser 70% do que fora feito na última campanha. Você diminui a campanha e engessa os gastos, esse dinheiro vai circular de alguma forma. E possa ser que circule de forma ilícita através do Caixa 2. Bom, aproveitando o gancho que o senhor está comentando algumas das mudanças feitas com a mini-reforma eleitoral, eu gostaria que o senhor avaliasse um pouquinho, então, como que foram essas mudanças, como o senhor recebeu essas mudanças? A legislação eleitoral brasileira é muito casuísta. Por exemplo, essa mini-reforma, que foi de 2015, ela fez o quê? Ela diminuiu o tempo de campanha, o tempo de televisão a 35 dias. Reduziu pela metade, né? Passando de 90 o tempo a 45. O tempo total de campanha hoje começa do dia 16 ao dia 2, 40 e poucos dias. Reduziu demais. Mas reduziu demais por quê? Para favorecer aqueles que são detentores de mandato. A propaganda só começa do dia 16 de agosto. As convenções vão do dia 20 ao dia 10. Então, ao mesmo tempo que você faz isso, você deixa um tempo muito grande para o que antes chamava de pré-campanha, que não vai mais existir. Por quê? Você pode fazer todos os atos que antes eram impedidos, só não pode pedido expresso de voto. E aí vem a grande questão, como é que você vai financiar essas campanhas se você diminuir o gasto? Como a campanha eleitoral propriamente dita é muito pequena, aqueles órgãos, aqueles partidos, aquelas coalizões que estão na oposição vão ter que começar muito cedo. E se você olhar nos vários municípios ao longo do Brasil, eu tenho a oportunidade porque viajo muito, a campanha já começou há muito tempo, quando formalmente vai começar no dia 16 de agosto. Isso é mais uma quimera da legislação. E há um teórico interessante, que é o Heller, o alemão, ele diz o seguinte: todas as vezes que a norma se distanciar do fato, vai criar um gap. E esse gap, esse fosso, vai gerar o quê?
numa ausência de eficácia da norma. A norma deixa de produzir efeitos porque ela não se adequou ao fato. O fato vence a norma. É isso que vai ocorrer. Bom, professor Valber, outra questão muito discutida sobre a questão eleitoral diz respeito ao modelo do sistema eleitoral. Uns defendem o proporcional, outros o distrital. Na sua opinião, qual é o melhor? O proporcional que nós temos é o proporcional puro, que garante o voto da minoria a qualquer segmento organizado, desde que perfaça o quociente eleitoral e partidário. Já o distrital vai pegar uma circunscrição determinada, por exemplo, a Florianópolis, e de Florianópolis só podem ser candidatos X, e não no estado todo. Pegaria Tubarão, outra circunscrição e assim por diante. Num país que é globalizado, você vai ligar alguém a um distrito apenas? Eu trabalho em Recife, eu trabalho em Caruaru, eu trabalho em Brasília, eu trabalho em Porto Velho. Eu devo votar em uma só circunscrição ou esses assuntos me interessam como um todo? Hoje em dia, com a facilidade dos meios de transporte, eu acho que é você colocar um caput de minúcio nas políticas públicas. O sistema distrital acentuaria o quê? O clientelismo. Coisa, volto a dizer, que nós estamos paulatinamente tentando ultrapassar. No meu entender, seria um retrocesso. Que modelo, então, o senhor sugere? A questão não são os modelos, são as práticas. Mas para aprimorar nosso sistema, as sugestões seriam as seguintes. Acabar a suplência de senador, com excrescência inominável. Segundo, acabar com a possibilidade de reeleição para cargo do Executivo. Terceiro, incrementar os institutos da democracia participativa, por exemplo, o recall. Se existisse o recall, não precisaria ter havido o impeachment da presidente Dilma. Ela seria, obviamente, cesseada do seu mandato por um meio menos doloroso do que o procedimento do impeachment. Quarto, acabar com as coligações na proporcional. Não deveria existir coligação na proporcional, apenas para a majoritária. Sexto, cláusula de barreira de 5%, que desse número de 35 partidos não ficariam aí disputando a eleição, não ficariam 10. Você permitiria a existência de partidos em coligação, mas esses partidos não teriam direito a fundo partidário nem horário gratuito. Nem os candidatos poderiam ser eleitos se não, o partido ou a coligação não tivesse 5% dos votos na nacional. Voltando à questão da reeleição que o senhor comentou agora, o senhor se manifestou já contra a reeleição. Por quê? A reeleição, veja, Fernando Henrique usou a reeleição, as políticas públicas para ganhar a reeleição. Dilma Rousseff também disse tudo que não iria fazer e o fez, mas disse que não iria fazer para ganhar a eleição. Imagina isso, o que é que ocorre nos mais de 5 mil municípios. Se usa a estrutura do executivo para a eleição sem atender às demandas imediatas da população. Bom, é comum, principalmente diante do atual cenário político, as pessoas dizerem que não se sentem representadas, ou por um partido, ou mesmo por um candidato, um vereador, um deputado. De que maneira a reforma política pode resgatar essa representatividade? Expondo liames entre o eleitor e o representante. Isso através de quê? De instrumentos de democracia direta e que os partidos realmente representem segmentos da população. Mas também o eleitor precisa discutir mais política. O eleitor precisa deixar de ser alienado e estar presente nas temáticas, participando, seja em prol do candidato A, seja em prol do candidato B. Essa consciência cívica, essa consciência republicana, penso eu que seria e é um dos alicerces mais cruciais para o incremento da democracia brasileira. E como o cidadão brasileiro aí consegue, assim, pode aprender a ter esse exercício efetivo da democracia? Exercitando. É uma praxis cotidiana. O último candidato que eu votei para deputado federal, eu não estou satisfeito com ele. É uma pessoa que eu conheço, que eu confio, mas os últimos posicionamentos dele não foram condizentes com o que eu penso. Na próxima eleição, eu já vou pensar em votar em outro. A mídia social está abrindo o debate, que as pessoas vejam um outro como inimigo. Nesses tempos tumultuados da nossa nação, e que a mídia ajudou a demonizar determinados segmentos, eu tenho que ter claro que o outro, mesmo que pense diferente de mim, não é meu inimigo. É um parceiro em uma parte hexadiversa potencial, buscando respeitar o outro e buscando colocar teu posicionamento
de forma clara e respeitosa, nós estamos forcejando, nós estamos estimulando uma prática democrática e estamos contribuindo para que as políticas públicas sejam mais eficientes. Na verdade, não é a regra, porque muitos brasileiros realmente não lembram do último candidato que votaram nas eleições passadas. Eu fiz um artigo sobre a movimentação de 2012. Isso é um alinhamento da população dos seus interesses. O que é esse alinhamento? É quando a população não sabe o que ela pertence ou o papel que ela pertence na sociedade. Se ela não sabe o papel dela na sociedade, se ela não sabe os objetivos dela, ela também não sabe escolher. Infelizmente, hoje, dizem os filósofos, Bauman falam que isso é um dos reflexos da pós-modernidade. Nós esperamos que esse reflexo da pós-modernidade seja menos acentuado na democracia brasileira, até porque nós temos uma exigência e nós temos um compromisso com milhões de brasileiros que são hipossuficientes e vivem à margem de uma sociedade de bem-estar social. O senhor é um dos juristas que assinaram o manifesto que rejeita a tese utilizada para a abertura do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por quê? Olha, eu não vejo elementos claros para que o procedimento contra a presidente Dilma fosse estabelecido. Porque está se acusando de quê? De pedalada fiscal. Pedalada fiscal de quê? 2014. A Constituição fala que não pode ser crimes no mandato anterior, tem que ser no mandato atual. No mandato atual de 2015, há um decreto do Banco Safra que não foi assinado por ela. Ou seja, eu pego uma quinquilharia que o Tribunal de Contas, depois, a posterior, é que veio botar o argumento. Porque se eu seguisse esse mesmo argumento para o impeachment de Dilma, mesmo sabendo que o governo foi incompetente, mesmo sabendo que ela é uma pessoa inoperante no trato político, eu teria que fazer impeachment com os 27 governadores de toda a Federação Brasileira, sem nenhuma exceção. Bom, professor Valber, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas antes eu gostaria de saber qual a reforma política que o Brasil precisa. Olha, é difícil dizer isso, mas é uma reforma política onde o cidadão deixe de ser parte figurativa no sistema eleitoral e passe a ser parte principal, onde ele passe a ser uma das estrelas principais de toda essa discussão, esse debate. Um sistema onde o cidadão seja representado. Penso que essas modificações que mencionamos no meio da nossa entrevista e a conscientização paulatina da cidadania é que vai representar esse plus. Porque cidadania, o que é cidadania? É um sentido de pertinência com a sociedade, de compromissos recíprocos. Se o cidadão não tem compromisso com a sociedade terá compromisso com o cidadão? Essa é a grande interrogação. Bom, professor Valber, nosso tempo infelizmente chegou ao fim, o assunto é realmente muito importante, mas renderia aí mais entrevistas com certeza. Eu agradeceria a sua paciência e a sua galhardia para comigo. Muito obrigado. Obrigada. Hoje conversamos sobre reforma política e democracia com o procurador do Estado de Pernambuco, Valber Agra, pós-doutor em Direito e professor da Universidade Federal Pernambucana. Nos vemos no próximo programa. Até lá!